Olá a todos, sejam bem-vindos ao Descobertas. Eu sou o Bruno Monteiro, desde criança que vejo, sinto e ouço pessoas que partilham. O Descobertas é um podcast inteiramente dedicado ao desenvolvimento espiritual, ao amor e autoconhecimento. Aqui irão ouvir sessões espíritas na íntegra, conversas com terapeutas e muita partilha. Caso gostem, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e familiares e de comentar o que sentiram. Antes do episódio começar, eu tenho um recado para ti. É já no dia 12 de setembro que eu irei estar no Espaço Sofia Esotérica, na Zona do Infantado, em Loures, para não uma, mas sim 2 sessões de grupo, com Val Hood. Val é uma médium inglesa que vive na Austrália, onde dedica a sua vida a ensinar as pessoas a lidarem com a sua mediunidade. Após alguns anos a estar afastada de casa, Val decide fazer uma turnê e voltar à Inglaterra para realizar algumas sessões. Visto estar tão pertinho, decidiu dar um salto a Lisboa para que possamos trabalhar juntos. Será um evento de uma vez na vida. 2 médiums de nacionalidades diferentes a entregarem mensagens de quem aparece para comunicar. As sessões irão ocorrer às 2 e às 7 da tarde. Para mais informações, contacte o Espaço Sofia Esotérica 928 134 210 928 134 210. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Descobertas. Hoje trago uma convidada muito interessante, visto que aqui fala-se da morte, mas muito a nível da espiritualidade, e que a morte não existe, portanto a morte, a alma não morre. Decidi chamar uma pessoa de seu nome, Lúcia, que é uma mulher super animada, uma mulher super, muito pão, queijo, mas é uma coisa muito fofinha. Dá os melhores abraços que eu tenho recebido recentemente. Fun fact, ela trabalha numa agência funerária. Então, acho que vai ser uma conversa muito interessante para ver como é que é, portanto, o lado lá, o lado físico. Porque o lado da alma a gente já sabe como é que é. Agora, o lado físico, como é que é, porque... quando eu conheci a Lúcia, houveram coisas logo ali nos primeiros 5 minutos que me tocaram bastante. E então nós vamos falar disso. Para já, Lúcia, como é que tu estás? Apresenta-te ao povo. Estou bem, obrigado. Sou da Margem Sul e neste momento estou um bocadinho rouca, mas estou bem. Ela está roquinha, mas ela está com aquela voz sexy, linda, maravilhosa. Ok. Então, fofinha linda, para já, muito obrigado por estares aqui. Ahm, Como é que tu, do nada, passa a expressão, começas a trabalhar numa agência funerária? O que é que te levou? Estás desempregada. Ok, gostei. Pronto, é só isto. Já está feito o episódio, adeus então. Não, mas como é que foi, portanto, eu estava desempregada, mas tu já estavas relacionada com isso, portanto não te foi algo estranho? Como é que foi? Não me gostou, estava desempregada, ok, e tentei arranjar trabalho mais perto da zona e entrei como administrativa numa agência funerária. Ok. E o que é que consiste a administrativa? Portanto, o que é que tu fazes lá? Administrativa é mais tudo que seja burocrático. Ok. Tratar de funeral, dos processos da Caixa, do Centro Nacional de Pensões, Ok. Ok. Tu está tudo que é assim, pagamentos, portanto, tudo o que é. tudo o que é frente a papéis. Exatamente. Ok. E já faz isso há quanto tempo? 17 anos. Pois, é aqui que é este o famoso número que me toca, o 17. Porque quando nós nos conhecemos, fui lá da Margem Sul, depois de comer um belo do croissant, e olha que eu decidi revoltar a reviver isso, e antes de nós conversarmos, fui comer um belo de um croissant para estar no mood para falar daqui contigo. Nós, quando eu entrei lá no teu espaço, no teu espaço, no teu trabalho, eu fiquei a pensar, olha, que por acaso acho que as agências funerárias eram um ótimo patrocínio para mim, mas devia fazer muito sentido, mas acima de tudo, agora fora de brincadeiras, quando estavas ali a falar e dizer que há 17 anos que estás nisto, neste meio de trabalho, neste ramo, disseste-me também que existem cinzas de pessoas ali para serem levantadas
há ainda mais tempo que tu, que lá estás. Sim, mais ou menos quase. Sim. E isso tocou-me, porque o que eu senti foi dá-me pena no coração, porque aquelas pessoas não são levantadas, percebes? Estou a dizer, portanto, está ali e vocês não podem fazer nada com isso. Não, não. Nós não temos autorização da família para dar fim às cinzas. Claro. Portanto, os clientes, a família, neste caso, decidiu ir buscar as cinzas. E nós vamos buscar ao crematório e do crematório depois fica lá à espera que a família vá buscá-las. E a família simplesmente se esquece. Durante 17 anos. Sim, mais ou menos. Vamos pôr os 15 para não ser tanto. Eu acho muito incrível como é que esquecem-se. Isso é tal e qual como as pessoas que estão fora dizerem, ficar lá no centenário. O centenário é tipo uma vala comum. Ok, No crematório. Pronto. O destino das cinzas que há são três. Para serem entregues à família, ficarem no centenário que é tipo uma vala comum das cinzas, ou um jardim. Ahm, e há pessoas que dizem, não, ficar lá no jardim é ficar abandonado, ou ficar no centenário é ficar abandonado. Não, não, isso a minha família, o meu familiar não merece isso. Eu quero as cinzas, mas depois esquecem-se. pois. Portanto, acho que era preferível, na minha opinião, deixarem lá no centenário. Olha, é preferível sim. Eu já fui fazer uma sessão a uma família na Margem Sul, em que pá, a pessoa vive na quinta, ou quinta do Conde ou quinta do Anjo, num caso assim qualquer. E a questão foi, eu andei pela casa toda a tentar ver onde é que nós íamos fazer a sessão. Eu não sabia onde. E sentia, ok, não, tem de ser aqui. E por acaso foi no quarto da pessoa. Ok, foi no quarto da senhora, da cliente. Eu estava ali sentado e quem apareceu foi o pai dela. E estávamos ali a falar e não sei o quê. E eu assim, mas muito estranho, porquê que tem de ser aqui? Porquê que tem de ser aqui, neste sítio, no teu quarto? Porquê que tem que ser aqui? Porquê que não é tipo na sala, um bocado assim qualquer? E então é quando o pai partiu, vem dizer, aponta para o armário e diz: Eu estou ali. Então basicamente as cinzas dele estavam ali. Estava num pote, sim. E portanto, as pessoas têm medo de. É que o que se passa é, ou as pessoas ou são, ou têm medo de livrar-se das cinzas, ou de todo não querem ter as cinzas, percebes? Não há aqui uma espécie de meio termo. Não, é muito raro as pessoas querem as cinzas em casa. Por isso é que elas ficam na agência, porque as pessoas não sabem o que é que há de fazer às cinzas, mas não as querem ficar em casa. Então, quando não. Aí está, nós somos ali tipo a sala de espera. Exato, e depois a questão é, Só que depois esquecem-se. exato, e depois de esquecerem, como é que é se de facto existem muitas pessoas que são esquecidas? Ocupa espaço, literalmente. Sim, sim, eu tenho uma prateleira de um armário Pois tens. com 12 12 pontos. Ai meu Deus, ok. Pronto, então, meu Deus, ok. É porque o espírito a mim não fazia confusão agora isto aqui e eu fico, ai meu Deus, ok. Agora, a minha questão é, mas tu estavas à procura de trabalho e meteste, e portanto começaste nisto, não te foi estranho ao início, ou tu de alguma forma já desde criança também estavas relacionada com este tipo de coisas? Isto para mim é muito natural, ou seja, quando morria alguém lá na família, quase sempre eu estava lá, não sei porquê, agora se calhar vou percebendo o porquê, mas estava lá, portanto eu vesti muitos primos, muitos tios, era eu que dava sempre a notícia, quase sempre aos outros familiares, porque como estava em casa era a preguinha nova, atendeu o telefone e depois, olha, faleceu fulano, temos que avisar, ok, então eu vou avisar. E qual é que é o processo todo? O processo todo da morte. Portanto, a morte espiritual, nós sabemos, portanto, eu estou a falar no momento em que se dá a morte. Portanto, a pessoa, o corpo vai para a morgue, é autopsiado ou não, e depois então, Tudo depende, não, tudo depende, tudo depende. Assim que morre alguém, por exemplo, a minha mãe, eu vou falar num caso muito específico, a minha mãe e o meu pai, eu já trabalhava aqui na agência, portanto não tive problema nenhum. A minha mãe faleceu às 3 horas da manhã e eu disse logo, pá, não vale a pena a gente estar a chamar ninguém, porque ela
faleceu em casa, portanto, de em casa não vale a pena. E quando for horas, a gente chama quem temos que chamar, portanto, que era o meu patrão, e resolvemos as coisas. E depois a minha mãe foi sempre uma pessoa muito à frente nesse aspecto. A minha mãe também nunca teve problema nenhum, nunca tinha problema nenhum em vestir as pessoas, ir ajudar as pessoas. E a minha mãe gostava muito também de andar a fazer viagens no carro funerário. Portanto, se calhar já vem daí o meu. Ok. A minha parte disto Não te não faz me fazia nada, confusão, claro. não fazia E como confusão. é que é, eu já vou às perguntas, porque eu abri uma caixinha de perguntas onde as pessoas pudessem ahm, fazer-te perguntas sobre isto, sobre esta temática. A minha questão é, como é que é o vestir as pessoas? Não é É estranho? Não, é ótimo. É ótimo, ok. Está bem. É vestir uma pessoa normal, com menos ajuda porque a pessoa não ajuda. Não, pois, Eu sempre ouvi dizer, a minha mãe sempre disse, a gente falando com eles ajudam. Eu vou falando, mas também eu tenho um ar assim pronto, de sim. bruxa, portanto. Não, mas essa era uma das perguntas que nos fizeram, porque fizeram a pergunta, portanto, eu vou dizer o nome, portanto, é Cristina Paisano pergunta: fala com o corpo enquanto trabalha? Falo, interiormente falo, não falo como estou a falar assim, não é? Porque parece mal e os meus colegas ficam, ok, ela é um bocadinho mais maluca do Então, que o normal. Xavier, então, sim, desculpa, diz André? Não, está tudo bem. Então, Xavier. Pois, se calhar assim, ficar mais mal mentalmente, sim. Ok, ok, Mas já sim, percebi. mas falo. Apesar de eu não fazer tanto essa parte, gosto, mas não faço. Não me compete a mim fazer Claro. essa parte. Ok, muito interessante. É uma pergunta da minha mãe, porque quando eu disse que ia falar contigo, a minha mãe disse: ai, pergunta-lhe logo como é que é. Eu adoro que quando eu falo. Em breve vai ser o episódio da minha mãe, ok? E depois vocês, esta hora já saiu o episódio com a minha mãe, e portanto vocês percebem o porquê de eu imitar a minha mãe com esta vozinha assim, porque é a voz parecida com a dela. E quando eu falei que ia falar contigo, ela disse assim: ai, olha, então depois faz favor, pergunta-lhe como é que é nas premiações, porque eu estou sempre muito curiosa como é que é tudo das premiações, como é que é, para onde é que vai o corpo, se o corpo está vestido, não está vestido, se a roupa vai para um lado, se o caixão vai para o outro, se a pessoa mistura o caixão mistura-se tudo, como é que aquilo é? Não, pronto, é assim, a pessoa entra normalmente vestida, a única coisa que não pode levar é metal, e nós temos que tirar o pacemaker, por exemplo, se a pessoa tiver pacemaker, nós temos que perguntar se tem, porque o pacemaker é uma pilha e arrebenta com o forno do crematório. Tirando isso, a pessoa entra normalmente para o crematório, a urna é queimada, não é como muita gente diz, a gente aproveita a urna para os outros funerais, porque não, nada disso. Não, Portanto, porque entra. o próprio do material é mesmo um material específico para também para queimar, não é? Portanto, só que Não, não, o que eu ouvi dizer foi que a urna em si vai para um lado e as cinzas da pessoa vai para o outro. nós agora temos material, de antes sim, de antes havia as específicas de cremação e as específicas de terra. Agora não. Agora as nossas, tanto dá para cremação como dá para terra. Portanto, logo aí não há aquela coisa da pessoa, mas eu gostava daquela urna, mas depois não dá para ser cremado, ou não dá para ser para a terra, não. Qualquer uma das urnas agora, nossas, praticamente dá tanto para cremação como para terra. A Ok. cremação é assim, entra normalmente, porque depois o que vai ser cremado e o que vai ser entregue à família é as cinzas dos ossos, porque os ossos não se queimam, têm que ser triturados. Olha, eu estou a ouvir isto, estou a ficar um pouco. Um silêncio absoluto, assim meio Opa, não, demorado. assim, nunca, imagina, adoro. Nunca ninguém me calou. Os mortos não me calam. Aparece a Lúcia, cala-me. Os dois são torturados. Ai, senhor. Ok. Mas atenção, mas calma, porque isto não causa. Porque onde eles estão bem, portanto, isto é o físico, isto é o que fica cá. Atenção, Sim. não influencia. Ok. Ahm, e tu, visto que trabalhas diretamente com eles, também já tiveste assim umas experiências de certeza ali no teu estabelecimento, ou não? Sim, sim.
Uma vez, por exemplo, assisti a fazerem uma autópsia não, um tratamento do corpo, um tratamento do corpo que é diferente. E eu só dizia que o corpo era uma rapariga nova, e eu dizia que ela tinha sido maltratada, portanto, ela sofria Abusos. de abusos, violação doméstica, desculpa, de Violência doméstica. violência doméstica. E eu perguntei aos meus colegas e eles, não, não, a coisa, mas depois acabaram por me dizer ao fim de uns tempos que sim. Claro. Ah, o Isto é a porquê prova não de foi, quê? Isto é a prova de quê? Porque era ela que te estava a dizer as pronto, coisas e depois eu, né? olha, desculpa, eu estou aqui, mas olha, foi violência doméstica. Olha, eu acho que foi violência doméstica. Foi nada de violência! Não, foi mesmo, sabes? Então depois Pronto, eles confirmam. é mais ou menos isso, né? É uma pessoa dizer que sim e as pessoas perguntarem, então, mas porquê é que diz isso? Eu, pois, Welcome, bem-vindo à minha vida. Exatamente. Está tudo né? certo. Ok, muito interessante. Ok. Então, mas tu falaste da autópsia e o tratamento do corpo são coisas diferentes. Qual é a diferença? A autópsia não somos nós que fazemos. A autópsia é feita pelos médicos no Instituto de Medicina Legal. Nós não fazemos as autópsias. Ok. O nosso tratamento tem um nome muito esquisito que eu não sei se vou dizer, que é etanoplaxia. De certeza que alguém vai saber o que é. De certeza. Ok. Portanto, isso é a preparação do corpo, para o corpo estar em condições, não ter cheiro, além de fazermos a higienização do corpo, Uhum. fazermos esse tratamento, que é para o corpo não ter cheiro e estar apresentável à família Claro, dentro, dentro da urna. claro. Olha, agora, portanto, recebi uma mensagem de uma moça de um perfil chamado Pauline. A Pauline pergunta: a preparação do corpo para colocar depois do caixão? Portanto, como é que é toda a preparaçãozita? Aí está, é toda essa preparação, né, que temos pessoas formadas para fazer isso, para fazer a tonostética. A tonostética é uma coisa, a tonoplastia é outra, em que preparamos o corpo para ser vestido e apresentado à família. Como é que é? É uma coisa simples, para mim é base, que é tapar todos os orifícios Sim, para não começar a deitar líquidos líquido. e vestir a pessoa. Olha, já ouvi falar uma vez, ahm, que as pessoas mesmo, o corpo, continua a produzir gás e Sim, que vai inchando. sim. Isso mesmo tipo no caixão, por exemplo. A questão é, a Marisa Santos pergunta: eu sonho com pessoas no caixão que mexem com espasmos, tipo sonâmbulos. A alma manifesta-se. Portanto, eu sei que a alma manifesta. Eu tenho um exemplo de uma história que houve um homem que faleceu, eu já falei desta história noutros podcasts também. Houve um homem que faleceu, o Senhor José. A Lourdes incorporou o Senhor José. E o Senhor José, portanto, ela incorporou o Senhor José no dia do funeral do Senhor José, e ela do nada começa a sentir assim, cheio de dores nas costas, parece que está tipo numa estrada cheia de lombas, e isso é onde o carro funerário está a andar com o caixão. Portanto, ela estava a sentir de alguma forma as coisas. Agora, o que a Marisa pergunta aqui, porque é que sonha muitas das vezes com pessoas no caixão que se mexem com espasmos. A minha questão para ti é: já uma vez assististe a alguma coisa, já ouviste alguma coisa de pessoas com espasmos quando estão a ser tratadas ou alguma coisa assim parecida? Eu pessoalmente ainda não vi, mas sei que acontece e tenho colegas meus que, por exemplo, ao levantarem um corpo, desculpa, ao levantarem um corpo que estava em casa, o corpo, aí está, fez tipo um espasmo e rebentou. Sim, é isso. Podes beber água à vontade, mas é. Ou seja, ahm, o corpo estava numa sala, num quarto, né? Vamos supor, estava, e ao levantar e ao mexer, o próprio corpo começou tipo, não digo a vomitar, não é? Mas a deitar o líquidos. E a pessoa estava. Mas isso significa que já estava há muito tempo. Ou seja, Não, 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 não. Tinha morrido praticamente há pouco tempo.
Era recente, era recente. Ai, meu Deus. Yeah. Ai, meu Deus. Os lá de cima deram uma ideia para fazer este episódio. Assim, olha, pá, bora que já é uma coisa muito interessante. Agora eu gosto do facto que até eu estou aqui e estou todo. Ai, meu senhor. Ai, senhor, que eu não aguentava com isto. Eu que Tu é sou que me eu. meteste nisto, tu é que me meteste nisto. Não, mas bora, porque eu que sou eu que à noite estou aqui e faço isto da minha vida, né? Aquilo às vezes, o que eu costumo dizer na brincadeira é que eu sou uma agência funerária ambulante, mas eu não faço esse serviço, peço desculpa, porque eu costumo estar aqui mesmo assim à noite e de repente começam-me a fazer umas clasquinhas, ou que vale com os rapazes são simpáticos para mim, né? Assim a fazer umas clasquinhas, de repente eu vejo deles a passar e penso assim, se eu olho para trás, tipo 1 da manhã, se eu olho para trás e tu vejo aqui alguém, pá, eu vou agarrar na porra do aspirador, isto é Ghostbusters, estás a perceber? Isto é o que se passa. Agora, pensar nesse tipo de processos, epá, ainda bem que não tem medicina, ainda bem que não tem medicina, é só o que eu tenho para dizer. Sim, isto é assim, isto também é depois é uma questão de hábito, né? Ai, mas agora fizeram uma pergunta, eu vou ter que fazer esta pergunta, eu sinto que esta pergunta ainda é pior, mas ok. Lúcia, o Pedro Menezes, pergunta, morte por suicídio, como é que se processa essa transição? Da mesma maneira que de as outras, né? Ou Mas seja, depende da forma, né, que uma pessoa partiu. a morte de suicídio tem sempre que ir para o Instituto de Medicina Legal, tem sempre polícia, tem sempre essas coisas todas, esta parte burocrática, tem que ser autopsiado ou não, se o tribunal achar que tem que ser autopsiado ou não, isso não é nosso, não é a nossa opinião, é a opinião do tribunal, o tribunal é que decide. Ok. E depois o corpo é entregue a nós. Então, e quando o suicídio foi de uma forma que o corpo não está junto? Isso acontece sem ser, pronto, ok, suicídios, mas, por exemplo, quando há aqueles acidentes de comboio que são todos cortados aos bocados, há... Ai, olha, e ela fala disto assim como está a fazer. Estou aqui a tentar apaziguar isto. E ela tipo, cortada. Ai, senhora, que isto é aqui, mulher. Ai, meu Deus. Pronto. E estava a tentar romantizar essa coisa. Pronto. Porque eu vivi muito tempo em Vila Franca de Xira, onde houveram muitos casos. Ok? Sim. Eu pensei, ela está com tocinha, e eu pensei como é que como é que é isso? Porque eu sei que há muitas pessoas também que sofreram com, portanto, pessoas que partiram, pessoas relacionadas, como é todo o procedimento. Para nós aí está, é um procedimento quase igual aos outros. Se a gente conseguir pôr o corpo em condições, com os tratamentos e isso tudo, tudo bem. Senão, não se consegue. Mas tentamos fazer sempre o melhor. E muito respeito pelo corpo, pela pessoa falecida. Claro, claro, claro. Eu achava que muitas vezes quando o E aos corpo não. bocadinhos nas gavetas, não, Não, assim. não, 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 não. Mas eu achava que muitas vezes quando o corpo não está em boas condições, que não, ou não se abria o caixão, ou então ficava tipo só um saco, passa a expressão, e era assim que era enterrado. Não, quase sempre. Pronto, por exemplo, a urna aberta é mais difícil, não é? Se o corpo não estiver em condições. Mas tentamos sempre que o corpo minimamente esteja. Pronto. Tentamos fazer sempre o melhor. Ok, As pessoas iam muito em sacos, e isso aí acho que para mim foi uma altura muito má, foi na altura de Covid. ok, conta. Porque na altura de Covid nós não podemos mexer no corpo. A pessoa vai tal e qual como morre e vai em saco. Portanto, se morrer de Covid já não é mexida. Seja suicídio, seja no hospital, seja na Mas residência. já voltou ao normal ou continua o mesmo? Não continua o mesmo ainda. As pessoas se morrem de Covid, nós não mexemos no corpo. Sim, O corpo sim, mas se a vai em pessoa saco já lá. não morre, se a pessoa já não morre de Covid, Mas pode ter Covid. ai meu Deus. E isso aí acho que para mim, nesta altura toda, foi a altura pior. Porque, principalmente para os familiares. Porque a despedida é feita de uma forma muito bruta.
Sim, não há despedida. Não há despedida. Não. O meu pai morreu Covid, não tinha Covid, e as minhas sobrinhas pediram por tudo para verem o avô. Ok, consegui, porque ele não tinha Covid. No cemitério que abrissem a urna, porque nem houve velório, não houve nada. E isso é muito mau para os familiares. Não há Claro. aquela despedida. Exato. Nós, nós somos uma sociedade, por enquanto, ahm, ainda com. Para já, a morte é muito tabu. Uhum. E depois temos que despedir da pessoa para termos a certeza que a pessoa morreu. Acho que é muito isso, é ver a pessoa na urna, ter a certeza que é ela, que é para fechar ali o ciclo. E muita gente não conseguiu fazer isso. E isso para mim acho que foi a parte pior. Claro. Porque devo dizer, quando estava em Inglaterra, por exemplo, a viver, havia momentos, também nas notícias, quando apareciam, tipo, vídeos de pessoas a despedirem-se dos familiares através de um telefone, em que a enfermeira estava com o telefone assim, a apontar para a pessoa e a pessoa estava ali a falar, mal podia, mas percebem? Mas depois houve todo já para não falar de todo o funeral, em que antes podiam ir não sei quantas pessoas, agora naquela altura já quase não, portanto, Pronto, agora já voltamos ao já voltou ao normal. normal, sim. Mas na altura de Covid não se podia ir e não Pois, havia velórios. E tá, isso foi muito mau. A altura de Covid foi muito mau. Pelo menos eu notei isso e como digo, foi uma altura para mim, este tempo todo, acho que é a altura que me custou mais. claro. Não Ok. em relação aos mortos, mas em relação aos vivos que não conseguiram fazer o despedimento como deve ser. E o que é que tu fazes? Tu fazes alguma coisa ou tu falas com eles nessa altura? O que é que tu fazes quando estás presente com alguém que Com quem? Com os vivos ou com os mortos? te surpreende? É assim, eu com os mortos, nessa altura, alguns ia diretamente aí tá, à urna, né? E falava com eles e tentava apaziguar. Aos vivos, aí tá, vai-me saindo das coisas que às vezes nem sei muito bem o porquê Né? de me sair. Mas pronto, tento sempre apaziguar e ser um bocadinho humano e ter empatia e perceber que a pessoa está em sofrimento. Portanto, eu às vezes peco um bocadinho por não ser tão profissional Mas e és ser mais humana. humana. És humana. Sim. E o problema é esse. Nós não somos robôs. As pessoas querem que nos trabalhos nós sejamos robôs. Sejamos robôs, mas no entanto, tu trabalhas com pessoas, tu trabalhas numa das fases difíceis, das mais difíceis, e portanto não podes ser robô. Ok? Agora, uma das perguntas que também fizeram, que foi uma pergunta da Cíntia, que a Cíntia diz: queremos ouvir histórias estranhas e caricatas. Mas eu agora vou colocar isto para histórias estranhas e caricatas com os clientes, quando eles chegam ao pé de ti para tratar do, do serviço. E diz-te: Pronto, isso aí já apanhei tudo. Por exemplo, já apanhei uma pessoa que me fez queixa de mim e eu tive que ser notificada no posto da guarda. "Bem, Porque isto foi uma exumação, ou seja, a exumação é levantar a ossada ao fim uhum." do tempo Pois é, limite. quanto é que é o tempo? O tempo agora, se não me engano, acho que é de 5 a 7 anos. Olha, E vai se, fazer 9 da minha irmã. e se não tiverem condições, fica lá novamente. Vai fazer 9 da minha irmã e não levantaram nada ainda, portanto, Isso às vezes também depende de cemitério para cemitério. claro. Ok. Ah, Em princípio, deves receber uma notificação da junta, daí, ah, a dizer que o corpo vai ser levantado no fim, no mês tal, no princípio, se querem assistir, se não querem assistir, por aí fora. Ok, ok. Pronto, então estavas a falar da exumação. Da exumação, e depois a senhora chegou lá, ok, fez o orçamento e perguntou como é que era e como é que não era, e isso é assim, nós tratamos a parte de urnas, nós não somos coveiros, né? Coveiro é uma função completamente diferente. O coveiro é no cemitério, o coveiro é que faz o levantamento
da exumação, aqui em terra. Nós só tratamos deles no caminho. E a senhora depois diz que ia assistir e foi assistir e depois chegou lá a fazer queixa, chamou-me mentirosa porque diz que aquilo não era bem assim e que como é que se sabia que eram os ossos do familiar dela que estavam lá e que lhe faltavam ossos dos dedos mindinhos e dos dedos dos pés e que faltavam ossos e não sei o que mais. E então foi fazer queixa de nós ao posto da guarda. Ok. E tu sentes que essa pessoa estava mesmo de facto. Porque o que eu sinto é que muitas das pessoas arranjam essas confusões Simplesmente porque porque não não queriam estão pagar. bem. Não, é simplesmente porque não queriam pagar. Ah, ok. Ah, pois, porque paga-se. Paga-se. Ok. Tudo. Tudo. Só não se pagam os meus abraços, porque de resto paga-se tudo. Ah, pois, sim. Ok. Pois, essa é uma cena. Mas pronto, tá ok. É aquilo, porque foi o homem que inventou o dinheiro, mas enfim. Ok, olha, muito interessante. Acho que foi um episódio interessante também. Gosto muito da forma como tu falas disto, sabendo que faz um bocado a minha confusão do facto de, tipo, explodiu, derretou, não sei o quê, o líquido, doía os pedaços. Assim, ok, ok. Mas, olha, muito obrigado. Acredito que não foi a primeira vez, acredito que será a primeira vez de várias que tu vês aqui. Vai Acredito quando nisso. quiseres. Se Acredito, tiver disponibilidade, sabes que estou à vontade. acredito. Agora, a minha questão é, até estou a aproximar o microfone, que é para tu me ouvires bem. Eu estou à procura de patrocínios, portanto, se quiseres, somos muitos a querer. Isto é uma questão de falar com os meus patrões e nunca se sabe, não é? Inovar. Então fala com ele, olha, vocês vendem vendem, ele fala, portanto a gente está tudo certo. Portanto, É olha, só, é só uma questão de inovar. exatamente inovar. Ai, meu Deus, a gente fundar. Ai. António, eu acho que subia na vida. Eu já disse, eu quero dois patrocínios. Portanto, tu que estás a ouvir isto, eu quero dois tipos, eu quero pelo menos dois, que é lenços, que é para enxugar as lágrimas, não é? E acima de tudo quero água penacova, porque no fundo penacova é pé na cova, portanto acho que a melhor água para uma ação espírita é a água que tem o pé na cova, portanto acho que é melhor. Para além disso, agências funerárias, está tudo bem, a gente fala sobre isso. Eu acho que sim, acho que é uma questão de inovar e tirar um bocadinho o tabu da morte. Uma questão. Fala-me dos caixões, estão-me agora a falar. Fala-me dos caixões, são fofos, não são fofos? Como é que é o caixão? São apertados, são confortáveis? Como é que é? Pá, isto é para todos os gostos. E Eu se a tive pessoa, um. e se a pessoa for muito volumosa? Isso tem que ser Feita urnas à feitas medida. Ok. à medida. Eu tive uma situação em que eu estava a tratar de um funeral na casa de um cliente e entretanto nós temos o catálogo, né? Ao fim e ao cabo isto é um serviço, nós estamos a Claro. vender um produto ah, que às vezes parece muito mal a certas pessoas porque parece que nós estamos não temos sentimentos, mas nós Exato. estamos a vender o produto, não é? E, e o cliente, ou seja, a pessoa tem que assinar muita coisa, tem que assinar muitos papéis, porque ao fim e ao cabo é um serviço em que a pessoa faleceu e quem fica é que tem que tomar essa responsabilidade, porque não é de acordo com a pessoa que vai. Exato. Por isso é que também já há muitos os funerais em vida. Já se começa a ver muito o funeral em vida, porque a pessoa aí Claro. decide o que é que quer. Exato. Mas eu tive uma situação caricata em que estava com o catálogo, a falar com a pessoa, e depois o miúdo que estava lá começou a ver o catálogo, ele devia ter 6 7 anos, e havia urnas, agora já não tanto, mas tinha pelo. A urna tinha pelo por dentro. Opa. Sim, Urna tinha de pelo. pelo. Sim. E o rapaz virou aquilo e disse: esta deve ser quentinha, porque tem muito pelo cá dentro. Meu Deus, e o pelo é de quê? Pelo polar, pelo... Um cobertor, um polar, sim, era assim, tipo um.
Porque isso aí está, há Ai, muitas, adoro. Caixão de um doca. Ok. mais ou menos, sim, há muita, Caixa, ok. nós temos os modelos standard, pronto, né? Os básicos e isso tudo, que é quase sempre forrados com lençol, mas forrado mesmo, de lençol de linho ou de algodão, pronto, aí tudo depende também do estilo, e depois tem um lençol por cima e tem a almofada, pronto. E depois aí está, depois é muito pessoal, como eu Ok. digo, é muito pessoal, né? Se a pessoa quiser um X todo PTO, nós tentamos arranjar um XPTO. E Nós os vamos. funerais, pronto, os funerais, o velório, tem que ser obrigatoriamente nas igrejas ou nos cemitérios. Não podemos, tipo, fazer uma coisa, tipo, mais private. Tipo, um evento privado para a família. Como, por exemplo, na América fazem. Porque na América eles costumam fazer ou em casa, ou um lugar assim qualquer. Se os quiserem fazer em casa, podem fazer. Não, é possível. Ah, que Antigamente, bom! antigamente fazia isso em casa. Depois é que se passou a ser tipo moda das Claro. pessoas fazerem nas capelas, né? Mas entretanto, se as Mas pessoas antes nem tiverem. toda a gente ia para as capelas. A questão foi essa. Antes nem toda a gente ia para as capelas. Porque, porque Deus não chegava a toda a gente. A cena é esta, não chegava aos pobres, não chegava a isto. Ok? No Pronto, momento em e que. se calhar mais dia menos dia vai continuar a ser assim, porque muita gente já está a fugir das capelas, porque aí está, é pago, não é? Portanto, se é pago, as pessoas não têm condições, não têm condições Pois, financeiras, não é? Portanto, e às vezes não ficam em casa porque não têm condições também para exato. ficar em casa. Mais vale fazer em casa e depois vão então para o cemitério. É isso. É. Olha, gostei, gostei. Agora, por fim, tenho que fazer uma pergunta como Bruno, filho da minha mãe, que a minha mãe quer ser embalsamada. Explica-me. Não sei se há possibilidades disso, mas em Não, não, princípio, a minha mãe, ela tem 1,50 m, 1,60 m, mais coisa menos coisa. Ela quer ser embalsamada, ficar na sala da minha irmã, assim a fazer manguitos, ou minguitos, estás a ver, para fazer de bengaleiro. Eu agarrava nela e punha no meu Instituto de Psiquiatria. No entanto, se porventura dá para ser embalsamada, diz-me só para já começar a juntar dinheiro. eu acho que sim, mas é uma questão de eu perguntar aos meus superiores e falar nisso. Os superiores dela não são espíritos, são mesmo pessoas que trabalham, mesmo pessoas vivas. Sim. Tudo bem, ok. Quando eu falo da Regi, os superiores dela mesmo. Tá bem, então olha, depois falo então do patrocínio. Se calhar não fales da minha mãe, porque senão eles. Já, não fales, não fales. Não, não, não. É melhor não. Fica aqui no ar, portanto, se tu estás a ouvir, souberes alguma coisa sobre embalsamentos, diz-me, faz favor. Em último caso, a gente manda a minha mãe para o Museu de História Natural e depois eles embalsam ela lá de certeza. Tens a hipótese também de doar os órgãos, dar para o estudo. Ai, não há ali nenhum órgão que tenha. Pois, não há. Duvido. Tenho condições. Não duvido, mas tudo bem. Olha, mais uma pergunta que tu fizeram, chama-se Marlene, e a Marlene diz assim: qual a situação mais assustadora que já tiveste? Assustadora. Não me lembro de nenhuma assim tão. Para mim é tudo muito normal. Olha, para mim isto tudo foi muito assustador, mas está. Quem sou eu, não é? Portanto, saber perfeitamente que nós estamos aqui super tranquilos e depois do nada a ver, não, rebentou, e depois teve claro. Enfim, já vou. Olha, vou dormir hoje agarrado a um santo, que é para. Tudo bem. Olha, meu É amor, para não muito. ser levado, mas olha que eles também. Ai, enfim, olha, muito obrigado então. Epá, eu estou a tentar me despedir dela. Eu tenho aqui a Regi a querer falar. Isso é o seguinte, eu vou fazer a pergunta que a Regi está a fazer. Peço desculpa. Porquê é que não dá para tirar as cinzas ao mar? Mas é É- crime. Não, não é bem crime. É crime, sim, se forem deitadas nos sítios onde é que não se deve. E onde é que se deve? Em alto mar, nós temos barcos para irem deitar ao mar. Sério? Olha, maravilha. Olha que bom, maravilha. Ok, toma lá. E onde é que não se deve tirar as cinzas? Por exemplo, à beira-mar, À na beira-mar, praia. na cara da tua prima, tipo, toma lá. Ok, já percebi.
Portanto, mas qualquer agência funerária tem isto? Não, nem todas têm. Nós temos esses serviços. A Nós tua temos. tem. A tua tem. Ok. A minha Portanto, especial. a tua é especial. Porque tu és especial. Portanto, Ah, já pronto, aí sabem. está, estou lá eu. Já sabem. Querem fazer. Adoro. Vamos começar o casting. Querem fazer uma encenação, querem fazer uma cremação e querem deitar as cinzas ao mar, não há problema. A agência funerária de Lúcia consegue fazê-lo. Portanto, é isto. Muito obrigado, minha querida, linda, maravilhosa, por estares aqui. Anseio por nos voltarmos a encontrar e estarmos embrulhados num abraço entre croissants e café. Portanto, é muito isto. Entre mortos e vivos. E estamos sempre. E estamos sempre. Portanto, tudo bem. Muito obrigado, então, meu amor. Foi um gosto ter-te aqui. Obrigado, eu, por te lembrares de mim. Tchau. E assim terminamos o Descobertas de hoje. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e familiares e de comentar o que sentiram. Para qualquer assunto relacionado com marcação de sessões, podem entrar em contato comigo via telefone 93 468 0034 ou pelo Instagram, o Bruno Monteiro. Encontramos-nos na próxima semana e não se esqueçam, a morte não existe. Até breve.